A gente vai mergulhar hoje numa das maiores, se não a maior virada na história do competitivo de Pokémon Unite. Vamos analisar a fundo a corrida milagrosa da Team Pepsi, uma grande final que não só desafiou todas as expectativas, mas que, de fato, reescreveu a história do jogo. Olá, desbravadores! E que baita história a gente tem para desvendar hoje, hein? Vamos pintar o cenário aqui. De um lado, a Evil Geniuses, ou EG, a força imparável da América do Norte, os favoritos absolutos. E do outro, a Team Peps, os heróis da casa que superaram tudo e todos, chegando na final com um gás, com um momento que ninguém esperava. Era sem tirar nem pôr o confronto perfeito de Davi contra Golias. Então, vamos entrar nos detalhes porque o palco estava montado. A pressão na grande final do UAC era simplesmente absurda. E para a gente ter uma ideia do tamanho do feito, olha só o caminho que a Pepsi teve que trilhar. Foi um verdadeiro corredor polonês. Eles tiveram que derrubar os campeões mundiais da época, vindos do Peru, depois os vice-campeões latino-americanos e, para fechar, os campeões europeus da Dignitas. A jornada deles foi, de longe, a mais difícil de todo o torneio. E essa história de superação, claro, contagiou todo mundo. Como um dos narradores da transmissão disse, uma região inteira estava torcendo por eles. Faltava só uma série, uma melhor de 5, para eles completarem a tal corrida milagrosa que já estava na boca de todo mundo. Mas aí fica a pergunta, né? Como eles conseguiram? Como que um time, visto como grande azarão, conseguiu derrubar gigantes do cenário, um por um? O que todo mundo queria saber era isso. Qual era, afinal de contas, o segredo da Team Pepsi? E a resposta não estava numa única jogada, mas na mentalidade do time. Esse comentário da transmissão resume perfeitamente o espírito deles. Um time que lutava com unhas e dentes por cada mínima chance, com uma garra que parecia não ter fim. Então, vamos destrinchar a estratégia deles. O manual da Pepsi tinha 4 pilares. Primeiro, uma defesa resiliente. Contra times super agressivos como a EG, eles não quebravam. Eles aguentavam a pressão, absorviam o impacto e transformavam uma situação ruim em uma chance de contra-ataque. Segundo, foco nos objetivos. Eles sabiam que as lutas em volta de Rayquaza ou Kyogre decidem o jogo. E era ali que eles cresciam, garantindo vitórias nesses momentos cruciais. Terceiro, uma coordenação impecável. Os ataques deles eram uma dança, sincronizados, no tempo perfeito, simplesmente atropelando adversários que, no papel, eram até mais fortes. E por último, talvez o mais importante, sempre jogar pela vitória. Não importava se eles estavam atrás, eles nunca perderam o foco do que precisava ser feito para virar o jogo. Uma mentalidade de campeão. E toda essa estratégia, toda essa garra, levou a gente para um momento de maior tensão de toda a final. Imagina a cena. Jogo 5, a última luta. O placar estava empatado. O campeonato inteiro seria decidido naquele momento. A tensão era palpável. E foi aqui que a Team Pepsi fez uma das jogadas mais geniais da história do Unite. Se liga só. Primeiro, a isca. Eles se posicionaram em volta do objetivo final, o Kyogre, que basicamente decide o jogo, para atrair a EG para a briga que todo mundo achava que ia acontecer. Mas aí vem o segundo passo, a virada. No movimento que chocou todo mundo, a Pepsi simplesmente ignora o Kyogre. O alvo não era o objetivo, era o time adversário. Terceiro passo, a limpeza. O ataque surpresa foi tão rápido, tão bem executado, que a EG nem viu o que atingiu. Eliminaram o time inteiro. E por fim, a coroação. Com o caminho livre, eles pegaram o Kyogre sem ninguém para atrapalhar e com isso levaram o campeonato. Foi uma verdadeira aula de tática. A narração daquele momento foi emocionante, refletindo o sentimento de todo mundo que estava assistindo. Como o narrador gritou, parecia que a Pepsi estava cumprindo o seu destino, completando a tal corrida milagrosa do jeito mais épico que se pode imaginar. Só que essa vitória foi muito mais do que só levantar um troféu. O significado daquilo era muito, mas muito maior. Esse foi o primeiro título internacional da história para a região europeia de Pokémon United. Eles colocaram um continente inteiro no mapa. Uma vitória que não foi só do time, mas de toda uma comunidade. E a reação dos jogadores, cara, falava por si só. O Potato, um dos membros da Pepsi, visivelmente emocionado, mal conseguia achar palavras. Era emoção pura, crua, de quem acabou de alcançar o impossível. É tipo, nós vencemos. Simples assim. Poderoso e muito, muito real. E agora, com o troféu em mãos, a pergunta que não quer calar é: depois de uma vitória tão espetacular contra os melhores do mundo, isso foi um evento isolado? Um raio que não cai 2 vezes no mesmo lugar?
ou a gente está testemunhando o nascimento de uma nova dinastia no Pokémon Unite? Bom, só o tempo vai dizer.